Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Intervalo Literário. Tô bem gripada, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre O Hobbit, do Tolkien. Então, gente, eu li esse livro em 2 dias. Eu acho que vocês já conhecem, né? A maioria das pessoas já conhecem aí o mundo do Tolkien pelos filmes do Senhor dos Anéis e também pelos filmes desse livro aqui. São 3 filmes do Hobbit. Mas é um livro só. E isso é muito interessante porque depois que eu terminei de ler o livro, eu já peguei os filmes para ver, revi o primeiro, porque eu já tinha visto no cinema. E eu achei assim bem fiel. Tem alguns detalhezinhos que são diferentes, mas a gente entende que às vezes o que funciona no livro não funciona no cinema. E eu vim aqui para falar com vocês sem roteiro sobre o que eu gostei desse livro. A primeira coisa que eu gostei foi da linguagem do narrador. Parece aquele vozinho inteligente contando uma história, sabe? Então é gostoso você escutar, você ler uma história contada de forma tão pessoal. Então de vez em quando ele tem umas puxadas assim que lembra que você está sentado na frente de um avô contando a história para os seus netos. Outra coisa que eu achei interessante também é que as descrições dos ambientes são sempre muito bem feitas. Em momento nenhum eu precisei lembrar, na verdade quando eu li o livro eu não lembrava do primeiro filme. Então o que estava na minha cabeça era um pouco do mundo que eu tinha visto no Senhor dos Anéis, mas as descrições dos lugares são muito bem feitas. Tem um mapa aqui dentro, então dá para você ter uma ideia, né, de onde que os anões e o Hobbit passaram. E aí fica uma leitura muito confortável, né? Outra coisa que eu gostei demais foram das músicas. Aqui no meio da história sempre tem umas músicas e a descrição dos poemas são muito bonitos. Eu não consigo colocar melodia, mas é muito ritmado. São músicas legais que contam também, ajudam a entender a história. Mas espera lá, Bruno, você não falou nada da história. Então, a história começa falando da Vila dos Hobbits, falando do Bilbo, e então o Gandalf aparece para poder propor para o Bilbo uma aventura. E você vai vendo um estranhamento entre uma vida de aventura e a vida de um hobbit. Isso é legal porque no final do livro você fica pensando como é que uma criatura como um hobbit foi parar numa lista de aventureiros de anões e como que ele conseguiu se descobrir no meio da aventura. Porque eu acho que isso que é o legal desse livro. Você vê uma pessoa da raça dos hobbits que não tem muita assim afeição por se atrasar pro jantar, sair numa aventura que não tem absolutamente nada a ver com ele, porque na verdade o que o Gandalf fez e que causou alguns problemas foi organizar uma trupe de anões que queriam resgatar um reino perdido, roubado por um dragão terrível, e eles queriam conquistar esse reino de novo, que é uma montanha, na verdade, onde o tesouro dos anões está escondido, que chama a Montanha Solitária. E aí esses 13 anões precisam voltar, fazer uma longa viagem, passar por várias terras, ter contato com várias raças para chegar até a montanha, matar o dragão e conseguir pegar o tesouro de volta. Então no meio dessa trupe tem um rei, o Thorin. E ele tem várias histórias de guerra, ele conhece a história do povo dele e a gente vai conhecendo os outros anões também, vai se apegando a eles. Mas como é um número 13, é um número ruim, então o Gandalf resolve conclamar o Hobbit para ser o ladrão da trupe. E aí, olha, sinceramente, o grande acontecimento dessa história é um mistério. Eu acredito assim, porque eu não sei por que cargas d'água o Gandalf escolheu o Bilbo para sair como o ladrão dessa trupe. Porque se uma coisa não tivesse acontecido, se o Bilbo não tivesse encontrado um objeto mágico, talvez o Bilbo não seria um grande ladrão,
né? Na verdade seria somente um estorvo, porque tudo que ele faz de incrível nessa viagem é por causa desse objeto mágico. Se você já conhece a história, não tô dando nenhum spoiler, né? Mas então, se você não conhece essa história, é um livro de aventura onde você vai encontrar os homens, né? A raça humana, mas você tem os magos, você tem os orcs, você tem os trolls, você tem o Bjorn, que é o único de sua raça, que é um homem que se transforma numa fera gigante e cuida, né, de animais e tudo mais. Você também vai encontrar elfos, que são a minha raça favorita. Os anões, né, que são fortes, são corajosos, são inteligentes, gostam de joias e ouro. E você também vai encontrar animais incríveis, você vai encontrar florestas mágicas, você vai saber de histórias passadas. E isso é que é interessante de ler o Hobbit. Mesmo que você conheça o Senhor dos Anéis, ele dá um background legal e ele te dá aquele interesse de ler outras obras do Tolkien. Na verdade, eu realmente fiquei apaixonada pelo mundo do Tolkien lendo o Hobbit. E eu tenho vontade de aí ler outras coisas, né? O Silmarillion, ler também uns outros livros menorzinhos que tem do Tolkien. Tenho vontade de ler o livro do Senhor dos Anéis, que eu ainda não li. Tudo porque o ambiente do livro do Hobbit é extremamente excitante. Então você tem histórias incríveis e tem também uma pitada de grandes lições. Esse livro vale muito a pena por causa das lições. Esse livro vale a pena porque ele vai trazer para nós de forma fantástica coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. E são assim, são atitudes de amor, são atitudes de perdão, são atitudes de coragem, é mistério também, sabe? Traz um pouco de leveza. Eu tava precisando de um livro que me desse um pouco de leveza, porque eu peguei uma onda de livros que não são de literatura. Eu li alguns livros de literatura, tá? Eu li o Hobbit, eu li também A Nudez da Verdade, do Fernando Sabino. Vou fazer um vídeo também rapidinho do Fernando Sabino, mas eu queria dizer pra vocês que eu li. Então, uma coisa muito gostosa de ler, que não traz nudez, que não traz sexo, que não traz prostituição. É o mundo maravilhoso do Tolkien, onde você tem várias raças com que se divertir. E também você tem cenas de guerra, você tem a torpeza humana, né, aparecendo aqui, e também a maldade dos orcs, você tem a burrice dos trolls, você tem o mistério do grande mago e você tem o Sméagol. Esse livro tem algumas ilustrações. Ó, a casa do Bjorn. Deixa eu ver mais o que tem aqui. As águias, né? Eu falei que tinha animais mágicos. Então você tem as águias, você tem também mapas assim da floresta. E aqui no Hobbit todo mundo canta, né? Então os anões cantam, os hobbits cantam, os orcs cantam. Então você sempre vai ter uma musiquinha pra você ler. E é muito bonito, melhor aí do que esses poemas bobos que têm aparecido nos últimos tempos. Olha, gente, como que é bem feita a coisa. Eu mandei um monte de versinho pro Bruno do Mais Uma Página, porque de vez em quando ele me manda umas coisas horrorosas. E aí a gente fica tentando achar bons versos pra ler. Olha só a Cidade do Lago, linda. Nisso, gente, o filme é muito fiel, tá? Gostei bastante. Aqui você tem o Smaug, o dragão, que tá guardando o tesouro lá na Montanha Solitária. Ah, você tem também aqui o Salão do Bolsão. Então se você fala, eu só leio livro se tiver figura, bem, tá aqui. E você tem mais um mapa no final do livro. Vale muito a pena, gente. Então, com muito bom humor, mistério, magia e muita diversão, você vai ler um ótimo livro de literatura, um clássico que vai te levar a outros clássicos maravilhosos do Tolkien que eu quero muito ler e comentar com vocês aqui no canal. E eu li esse livro porque foi leitura compartilhada do canal Livros e Teologia, que foi o mês de novembro, né, que a gente leu esse, e agora em dezembro a gente vai ler O Homem Eterno do Chesterton, né? Tudo a ver, assim, a gente sai de Hobbit pra Chesterton. Mas eu acho que eu vou ficar agarrada no Hobbit, vou comprar livro do Tolkien pra poder ler.
Então esse foi um rápido comentário sobre a minha experiência de leitura do Hobbit. Você não precisa ser criança para gostar dessa história, você pode ler e se divertir independente da sua idade. Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta se você já leu o Hobbit, se você gosta do Tolkien. E outra coisa que eu quero comentar com vocês é que agora a gente tem um grupo no Telegram e eu quero muito que todos vocês que me assistem façam parte do grupo pra gente poder conversar de forma mais íntima, trocar figurinha de leituras, fazer planos para vídeos aqui no canal, porque eu acho legal fazer o que vocês querem e eu acho que o ano de 2020 tem que ser mais organizado, porque eu parei de fazer vídeo de lista de livros que eu li, de lista de livros que eu quero ler, parei de me organizar, mas foi por causa da correria mesmo. Só que eu quero que vocês participem disso. O que vocês gostarem eu faço, o que vocês não gostarem eu não faço, porque o meu tempo é curto, não adianta fazer aquilo que vocês não querem, ok? Então fica combinado assim. Quem quiser participar do grupo do Telegram, me chama lá no Instagram e manda o número do telefone que aí eu adiciono vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo.